decretou, pois contratam pistoleiro pra matar trabalhador. Nós estamos em guerra, o lado de lá já decretou, pois contratam pistoleiro pra matar trabalhador. O risco que corre o pau, corre o machado, não há o que temer. Aqueles que mandam matar também podem morrer. O risco que corre o pau. Boa noite, camaradas. Live importantíssima, histórica, que hoje vamos ter com os camaradas do Comitê de Apoio ao Barro Branco, aos poceiros de Barro Branco. Nós vamos bater um papo aqui, entender as particularidades, o que está acontecendo, o Tribunal Popular, que se instala agora no domingo, né? E a gente vai conversar com esses camaradas valiosos. Os camaradas já entraram, já vou convidá-los. Camaradas, tô aceitando vocês aí. Só não achei ainda a camarada que vai participar. Camaradas, camaradas, eu não estou conseguindo vê-los e nem... Deixa eu ver aqui. Vamos lá de novo. Entrar ao vivo. Está dizendo que vocês não podem participar. Deixa eu tentar aqui. Vocês estão vendo aí o convite, camaradas? Eu tô tentando convidá-los aí. Não sei o que está acontecendo, não. Tô fazendo o convite. Tá chegando para vocês? Deixa eu ver se eu consigo chamá-los aqui. Vamos lá ver se vai agora. Alguém entrou. A camarada Maria de Mello entrou. Boa noite, camarada. Agora vamos tentar colocar aqui os camaradas do comitê. Deixa eu tentar mais uma vez aqui. Camaradas,
Tô mandando um convite aí. Ah, agora entrou. E, É só virar a câmera. Salve, camaradas! oi. Para mim tá tudo preto. Você não tá me vendo? Eu te Não, tá vejo preto. e eu te vejo e te ouço. Tu me Você ouves? você ouve, Maria Melo? Sim, ouvindo eu só tô me vendo. Ah, você se importa de a gente continuar assim? Porque deve ser algum problema de configuração no seu celular, alguma coisa assim. Geralmente a maioria das lives tá fazendo isso. Depois até eu te falo como que dá para tirar isso, mas agora não. É que você teria que entrar no AP do Instagram, limpar o cache e ver se a câmera está habilitada, entendeu? E o microfone. Mas eu acho que a gente consegue se comunicar. Depois a live vai ficar salva, a gente se vê, né? Tudo bem para você ou não? Tudo sem problemas. Então tá bom. Salve, camaradas. Uma data histórica que vai acontecer no domingo, que é uma referência para toda a luta popular, não só no campo, mas no Brasil inteiro. Mostrar que os oprimidos têm que se organizar a partir das suas reivindicações e a partir dos seus métodos próprios, sem esperar nada do Estado burguês. E é isso que os camaradas tão bravamente vêm fazendo. Inclusive, a gente vai falar sobre isso. O ano passado, os camaradas, faz um ano, né? Eu acho que vai fazer um ano, que os camaradas bravamente conseguiram resistir a uma investida violenta e totalmente ilegal por parte do movimento Invasão Zero, né? A gente vai ter tempo de falar sobre isso aqui. Mas antes de eu discorrer sobre isso, eu peço a camarada Maria Melo que faça uma breve apresentação aí, quem que é essa brava camarada que está diante de nós, e depois o nosso camarada Fred. Primeiro, a camarada. Boa noite e obrigado ao Comitê de Apoio por ter aceito aí esse humilde convite desse que vos fala. Uma grande honra. Boa noite, pessoal. Bom dia, né, para quem vai assistir depois. Meu nome é Maria José de Melo. Eu sou escritora de 3 livros, né? Um deles é minha dissertação de mestrado, que se chama A Renda Fundiária na Transposição do Rio São Francisco. O segundo é A Gitirana Poética, que já é um livro de poesia. E o terceiro é uma memória literária, né? Eu sou formada em Geografia pela Universidade Federal de Pernambuco e sou mestre em Serviço Social pela Universidade Federal de Alagoas. E eu também sou de origem camponesa, eu nasci na região do Agreste de Pernambuco, morei até meus 19 anos na região do Agreste, que está dentro do semiárido, né, nordestino. E durante toda a minha vivência, né, na universidade, da graduação ao mestrado, sempre eu desenvolvi pesquisa sobre a questão agrária, especificamente a questão agrária aqui no Nordeste, né, em particular o semiárido, né, região do Rio São Francisco, e depois o próprio Cariri paraibano, que foi a análise da transposição do Rio São Francisco, como impactou a Paraíba, né? A região ribeirinha do Rio. E eu também sempre fui vinculada à luta, assim, ao movimento de luta pela terra, justamente por vir, né, vim de uma classe, né, do campesinato, né, eu tenho muito orgulho, né,
de ter nascido no campo e de ter conseguido chegar na universidade e, inclusive, se especializar na questão agrária, né? E, então, desde a graduação, desde 2012, quando eu entro na Universidade Federal de Pernambuco, sempre eu me mantive, né, extremamente vinculada à luta pela terra por conta da minha origem, por conta da minha posição política também, porque desde o início, né, eu adiro o marxismo, então eu sempre desenvolvi pesquisa assim que gerou muita polêmica na universidade, tanto na graduação como no mestrado, e vinculada a essa luta, né? A luta pela terra, que é de 500 anos, e ela não foi solucionada. Por isso, o movimento camponês vem crescendo ao longo dos anos, né? Historicamente, assim, na formação do próprio Brasil, né? Enquanto país, nunca resolveu o problema agrário, então e aqui em Pernambuco sempre houve, né, sempre foi um estado com bastante conflito de luta pela terra, né, desde o Império, passando a República, depois ditadura militar, né, com as ligas camponesas e agora atualmente. Então essa luta, ela é histórica e ela, assim, nunca foi solucionada, né, por isso que a gente escuta, principalmente nas capitais, né, nos centros brasileiros, que os camponeses estão se organizando cada vez mais, né, e isso mostra o quanto é necessário, né, a transformação do nosso país através principalmente, democratizar essa terra, né, que sempre foi uma questão pendente, né, na nossa estrutura agrária. Aí é isso, minha primeira apresentação. Aí o camarada Fred. Ok, saudações a quem nos ouve. Muito obrigado, Walter, por estar aqui. É um privilégio estar participando dessa live. Prazer em te conhecer e espero que hoje seja a primeira vez de muitas outras participações. Me coloco à disposição. Então, sou conhecido mais como Fred Caeté, sou de Recife, sou de origem urbana e morei aqui a maior parte do tempo, mas morei também 15 anos na região norte, principalmente no estado do Pará, no estado de Roraima, e transitei pelo estado do Amazonas. Então, comecei minha militância no movimento estudantil, sempre me identifiquei com a esquerda, então sempre tive essa veia comunista e fui prosseguindo. Então, eu atuo em 3 frentes atualmente. Eu sou pesquisador do Núcleo de Agroecologia e Campesinato da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Estou como secretário da APAP, Associação Pernambucana de Iniciados Políticos, e sou militante orgânico da Revolução Brasileira. E como eu cheguei até aqui, foi praticamente o doutorado. Eu sou biólogo, mas no doutorado eu rompi a caixinha cartesiana. Então comecei a pisar nas agrárias. Meu doutorado foi um estudo de caso de sustentabilidade, usando como critério a economia e a ecologia, para visar. Havia uma febre nessa época da sustentabilidade. Infelizmente, o termo sustentabilidade foi cooptado e hoje é uma panaceia e que serve mais a serviço dos oportunistas, das ONGs, dos governos. Então, mas na época foi uma coisa que valeu a pena. Então, daí para frente foi o pulo do gato. Eu entrei nas agrárias e comecei a buscar o que está se conversando nas ciências sociais, o que está se conversando
na geografia, enfim. Eu me considero um polimata, ou seja, eu vou atrás do conhecimento e enquanto ele me promover crescimento, eu busco, eu vou atrás das fontes. Então, se não interessa, eu saio, eu vou em outra fronteira. Que mais? Enfim, eu fui apresentado por um colega do NAC, do qual já falei, do Núcleo de Ecologia e Campesinato. Ele me apresentou o IELA, Instituto de Estudos Latino-Americano, da Universidade Federal de Santa Catarina, que atualmente é presidido pelo camarada Nildo Uriz. E fiz cursos com o Nildo, por exemplo, o que ler para entender o Brasil, o que ler para entender a América Latina. Então, minha ferramenta teórico-ideológica é o marxismo-leninismo. Então, valores divulgados mundialmente por Lenin como o partido, porque não há revolução sem partido que organize as massas, embora elas, o operário e o campesinato, são sujeitos da revolução. Mas há uma necessidade de uma teoria, porque sem teoria revolucionária não se faz uma revolução, esse é o nosso entendimento. Há necessidade de um partido de vanguarda e, enfim, são princípios divulgados a partir do Lenin e que nós resgatamos e atualizamos. Por exemplo, sim, isso. Você lê russo, Vitor? Então, isso nós atualizamos, nós temos um apreço pela teoria da dependência do Rui Mauro Marini, que para o nosso ver, quem melhor lê a realidade no sentido revolucionário do Brasil, no plano do Brasil e da América Latina. Então, enfim, é isso. Estamos aqui na luta e muito, muito bom estar aqui com vocês. Muita honra ter dois camaradas tão valorosos. Você falou do Barbicha, não pude deixar de mostrar. Ele está aqui atrás também. Ele tá aqui atrás também. Estou vendo. E eu vi que tem um Che Guevara também por aí, eu vi. Tem aqui, ó. Sim, sim. Sim. Camaradas, vamos começar, se vocês... eu não sei... eu acho que a gente poderia dividir da seguinte maneira para a exposição. Um de vocês falar um pouquinho da história não que os dois não possam falar, mas só para a gente dividir a condução. Um de vocês falar da história da usina de Barro Branco, da história dos poceiros, enfim, como começou. Vocês está em Jaqueira, né, que é uma região de Recife, me corrija se eu estiver errado. É um município da Mata Sul do Pernambuco. Ah, tá. Então, desculpa. Então, repete para mim, é um município da Mata Sul de Pernambuco. Jaqueira fica localizado na região da Mata Sul pernambucana. Já fica próximo da divisa com o estado de Alagoas. Entendi. Então, essa localização, como que começou essa luta por essa região? Me fala um pouquinho da história aí da usina de Barro Branco. Um dos dois pode fazer essa condução histórica, e aí um dos dois pode falar, também fazer a condução não que seja engessado, a gente pode, mas só para conduzir de maneira didática, assim. E um dos dois podem estar falando sobre a construção do Tribunal Popular. E aí a gente interage entre a gente, tá bom? E aí quem quer começar, quem quer falar primeiro da história, que eu acho fundamental a gente entender? Olha, pela primeira conversa entre nós, antes de começar a live, eu vi que Maria está mais atualizada do ponto de vista histórico. Então, eu posso falar como cheguei a Barro Branco,
a partir da batalha feroz, vitoriosa do campesinado de Barro Branco. Maria, está contigo. A história da usina de Frei Caneca, para a gente entender essa história, a gente tem que ir na origem da colonização do Brasil, né? Da invasão portuguesa aqui no território brasileiro, que antes era um território das comunidades indígenas. Pernambuco, desde o início, né, dessa colonização portuguesa, se torna uma grande capitania, né? O brasileiro foi dividido em capitanias hereditárias, e aqui no estado de Pernambuco, quem ficou administrando a capitania de Pernambuco foi Duarte Coelho. E nesse processo, né, de desenvolvimento dessa primeira forma de ocupar o território, Pernambuco se torna uma capitania de grande influência, justamente pelo desenvolvimento do ciclo do açúcar aqui. Então, aqui, nessa região que compreendia, né, a antiga Mata Atlântica, que fica entre o litoral, próxima do litoral. Então, pega toda uma faixa do litoral do Nordeste, principalmente do estado da Paraíba, Pernambuco, Alagoas até Sergipe. É uma região que se desenvolveu, né, a chamada região do açúcar, que foi devastando a Mata Atlântica, né, e foi expulsando as comunidades indígenas e formando as colônias, né, que a usina Frei Caneca, ela surge como uma colônia, inclusive tinha o nome de Colônia Isabel, e ela surge justamente como uma estratégia de impedir que aquela população que estava sendo expulsa dos seus territórios, né, os indígenas, e a própria população que foi se formando ao longo, né, da história, eles conseguissem se aglutinar e começassem a formar grupos de resistência contra a colonização, né, contra a colonização portuguesa. Então, surge aí o nome Colônia Isabel, que depois se torna uma colônia militar, chamada de Pimenteiras. E essa colônia, especificamente da Pimenteiras, foi justamente para ter um território estratégico ali para lutar contra as resistências, né? Desde o período do Império, justamente das resistências dos povos indígenas, inclusive dos povos escravos também, que essa região onde está o município de Jaqueira, ela está próxima de União dos Palmares, que fica já no estado de Alagoas, que a gente conhece como um grande processo de resistência, né, com Zumbi dos Palmares, que se juntou, né, a vários outros escravos e torna um movimento muito forte ali contra o Império, né, na própria resistência contra a escravidão. Então, essa região de Jaqueira, essa região da Mata Sul pernambucana, né, ali na divisa entre o estado de Pernambuco e Alagoas, é uma região historicamente de muita luta, não só dos povos originários, dos povos indígenas, mas também dos povos africanos, né?
E aí a colônia, ela surge justamente para ter uma força, né, do Estado para confrontar essas resistências, né? Só que aí em 1886 é que se funda pela primeira vez um engenho de açúcar. Mas aí ele foi fundado pelo próprio estado de Pernambuco, que depois esse engenho ele tinha como objetivo procurar mão de obra barata, principalmente pessoas que não tinham pais, né, órfãos, e numa idade mais ou menos entre ali 12 anos a 18, próximo da adolescência, né, iniciando a fase adulta, que era justamente para formar um exército, né, de reserva para ser mão de obra para esse engenho que estava nascendo na região, né, isso em 1886. Sendo que depois esse engenho vai crescendo, né, vai se desenvolvendo e vai aumentando. Então, a partir de 1900 e já, né, no século XX, a partir de 1904, é que teve o primeiro arrendamento, né, ao doutor Leopoldo Marinho Paula de Lins. Sendo que aí, em 1914, teve o segundo arrendamento, e aí foi tendo, né? Mas aí, a partir de 1927, a usina Frei Caneca foi privatizado, né? Pela primeira vez, em 1927. Vê que de 1986 foi passando ali de colônia ali estrategicamente, né? Uma colônia militar, depois uma colônia que se transforma num primeiro engenho, né? Que para pegar ali as mãos de obras mais baratas que tinha na região, que eram pessoas que não tinham pai, né, crianças órfãs, principalmente ali para já ir formando aquele exército industrial para essa mão de obra, né, que precisava para o desenvolvimento do próprio engenho na época, né, na região. E a partir daí, de 1927, é que, de fato, esse engenho, que sempre foi do Estado, né, de Pernambuco, se torna privado. Então, ele passa, né, a propriedade da terra e, de fato, é que passa para a mão de alguém. E esse grupo, desde 1927, é um grupo que pertence a Gustavo Jardim Pedrosa da Silva Barros. E a partir daí, até de 1927, até o final do século XX, até ali final de 90 para início de 2000, essa foi passando, né, dessa geração, dessa família Pedrosa Silveira Barros, até encerrar as atividades no ano de 2000. Só que aí a usina ela está em falência, né? Que é muito dentro daquele ciclo, né, de crise do próprio açúcar, né? Então que sofre esse processo de crise entre o final da década de 90 e início de 2000, e nesse contexto muitas usinas chegam à falência, sendo que a usina Frei Caneca, ela não decreta falência juridicamente. Então,
ela não paga a dívida aos trabalhadores que era em torno de 9 milhões. 9 milhões a usina devia aos trabalhadores, porque nesse processo de crise, né, do sistema produtivo, do açúcar, as usinas entram em crise, o Estado ele não consegue mais, né, socorrer, porque sempre, todas as crises do período sucro-alcooleiro, o Estado brasileiro ele sempre socorreu, mas chega uma época que não dá mais, né? A crise está tão grande que precisa expandir outro tipo de produção agrícola, outro tipo de produção, né? Então, a partir daí que fica esse jogo aí. A usina não decreta falência juridicamente, então não paga aos trabalhadores, mas aí os trabalhadores que são camponeses, né, que moram nos engenhos desde lá quando começou, né, o próprio processo de povoamento, sendo que esses camponeses eles são donos da terra também, porque eles começam a formar famílias ali pelo próprio sistema, né, de cultivo na época. Era necessário que essas famílias ficassem em casas ali próximas ao sistema de produção, né, do corte da cana, e essas famílias foram se desenvolvendo, só indo que a usina passa a dever milhões, não paga, mas aí, como os camponeses começam a processar, né, juridicamente essa usina, então a usina mesmo faz alguns tipos de acordo que diz, não, vocês ficam aí nas terras e eu não pago a dívida. Então, a terra é como se fosse o pagamento da dívida. Mas isso é meia boca, assim, porque judicialmente os camponeses, eles não têm o título da propriedade. Eles são poceiros, porque vivem ali há mais de 100 anos. Camarada, Então, deixa eu só te interromper um pouquinho. Você sabe que ano que aconteceu isso, mais ou menos? Você fala da falência? Da falência e dessa posse, entre aspas, aí para os camponeses. Então, foi a partir do ano de 2000. Ah, tá. Né? Teve alguns. Porque, assim, pelo uso capião, de fato, os camponeses já são donos das terras, porque eles já estão ali há mais de 100 anos. Sempre trabalharam nessas terras, mas aí, juridicamente, isso não é efetivado, né? Inclusive, Marx ele vai analisar essa questão do camponês ser poceiro, né, e não ser proprietário de fato juridicamente a partir do momento que ele começa a estudar a renda fundiária, né, capitalista. Então ele vai perceber que em algumas condições do desenvolvimento do próprio capitalismo vai existir uma massa de camponeses que não vai acessar a terra de forma juridicamente. Então, isso torna a sua posse muito vulnerável, porque a partir do momento que chega alguém e diz que é dono, aí os camponeses não têm como provar, assim, né, judicialmente ou algum documento registrado em cartório, que eles são donos da terra, apesar de ter registro, né, de batizado, de ter, inclusive, algum tipo de contrato que a usina fez lá no início dos anos 2000, mas depois diz que isso não vale de nada, né? Então é muito comum isso no Brasil todo, né? E aqui na região da Mata Sul de Pernambuco, assim, é impressionante as coisas.
Então, a partir, né, de 2000 até mais ou menos ali 2013, aí, como a usina, ela decreta falência, mas judicialmente ela não dá baixa nas carteiras, então fica aí essa relação, né? Os camponeses ficam na terra, ficam produzindo, inclusive a própria os que são donos, né, dessa massa falida, eles começam a arrendar essas terras, sendo que os camponeses estão ali, mas para esses grupos é como se não existisse o campesinato ali. Então, ele, mesmo a usina devendo milhões, né, ao Estado de Pernambuco, à União, devendo. É uma dívida muito grande, assim, é mais de 173 milhões, assim, então é uma dívida enorme, né, do ponto de vista geral, e aos trabalhadores que são os camponeses, né, que tanto trabalhavam no corte da cana, como aqueles trabalhadores que trabalhavam no processo próprio industrial, né, da transformação da cana no próprio açúcar, né, porque tem os trabalhadores da usina em si, tem os trabalhadores lá do corte da cana, né? E nesse processo, né, esses arrendatários que passam a arrendar a terra, eles também não pagam a dívida, porque isso, inclusive, é um acordo desses arrendamentos, que o latifundiário, né, ou a empresa latifundiária que arrenda essa terra, ela não precisa pagar nada da dívida, assim, é como se, né, o CNPJ da usina falida fica lá, né, rodando os juros, mas aí o latifundiário que arrenda essas terras, ele só vai continuar produzindo, que de 2000 a 2013 continuou com a produção do próprio da cana-de-açúcar. Mas, a partir de 2015, o estado de Pernambuco, ele começa a leiloar várias terras dessa região da Mata Sul de Pernambuco e existe um arrendamento dentro de outro arrendamento, ou seja, a empresa que arrendou de 2000 até 2013, mais ou menos, ele passa esse arrendamento para outra empresa que hoje é conhecido como Agropecuária Mata Sul, sendo que aí não vai ser mais para a produção de açúcar, vai ser agora, né, para o plantio da cana, para transformar em açúcar. A partir de 2015, 2018, esse processo produtivo ele passa a ser gado de corte, né? Para abastecer justamente um matedouro que é construído no município de Canhotinho, Agreste, mas está bem próximo ali da região da Mata Sul, que é justamente a forma como o capitalismo, né, vai se reestruturando na região, vai buscando novas formas de produzir naquelas terras, né? E é aí que surge a figura do Guilherme Maranhão, que é o dono da agropecuária Mata Sul. Só que a questão para a cana-de-açúcar, ter aquelas famílias ali era interessante, porque a usina reduziu os salários, porque dizia, não, eu estou fornecendo para vocês casa e um pedacinho de terra ali para você plantar um feijão, um milho, né? Então, o seu salário ele tem que ser muito baixo, assim, porque você já tem uma casa ali com um pequeno roçado. Então, isso reduziu os salários, né? E era interessante para o sistema de produtivo, né? Que era
focado exclusivamente no plantio da cana-de-açúcar para transformar em açúcar ou em álcool, né? Dependendo do tipo de usina. Mas a partir do momento de 2015 para 2018 aí, que passa a ser o corte, né, para abastecer um matedouro, né? Então, a partir daí, esse sistema produtivo, né, de criação pecuarista extensiva, ela não precisa de tanto trabalhadores como no corte da cana e no próprio processo de produção do açúcar, né? Então, é a partir daí que surgem os conflitos de uma forma mais intensa. A partir de 2018, quando, de fato, a agropecuária chega na região e diz, não, agora eu sou a dona das terras. E sendo que foi através de um arrendamento assim muito fraudulento, enfim, né, envolvendo o judiciário, e é a partir daí que os camponeses eles sentem que precisa se organizar de uma forma melhor, mas a gente sabe que essa organização do próprio campesinato ela vai acontecendo aos poucos, né? Porque eles precisam resistir para continuar ali nas terras, porque eles são verdadeiramente os donos das terras. Sendo que a empresa, né, Agropecuária Mato Sul, que é uma empresa latifundiária com foco, né, na pecuária extensiva, se diz, não, eu sou a dona das terras e eu vou expulsar vocês de qualquer forma. E aí vai começando todo o processo de intensificação do próprio conflito, né? Porque os camponeses começam a procurar formas de resistir da forma que o campesinato sempre resistiu na história agrária brasileira. E os ataques, né? Inclusive ordem de despejo. Só que a questão é, quando chega, muitas vezes, na justiça, essa ordem de despejo, mas como? Vai despejar como? Que essas famílias já estão aí há muito tempo, né, na região, e a própria usina deve milhões a essa população que sempre trabalhou para a usina, né? Então, de forma juridicamente, assim, muitas vezes, para se ter uma reintegração de posse, eles usam, assim, não necessariamente o que tem disponível, assim, né, na ordem jurídica. Então, extrapola isso. E nesse processo, né, do campesinato buscar uma forma de existir, é aí que algumas pessoas conhecem a LCP através, assim, de reuniões, né, de contatos mesmo, né, da própria organização do campesinato, e é a partir daí que eles procuram a própria LCP, a Liga dos Camponeses Pobres, para, de alguma forma, organizar essa luta. E é a partir daí, a partir de 2023, que, de fato, a Liga dos Camponeses Pobres chega na região, né? E, de fato, começa a organizar esses camponeses poceiros, e aí começa o ataque cada vez mais de forma violenta. E depois de quase um ano, né, no dia 28 de setembro, é quando acontece a Batalha Feroz de Barro Branco, que aí eu acredito que o Fred ele pode desenvolver mais, né? Como foi esse processo da criação do comitê e dessa resistência aí contra o Invasão Zero, né? Deixa eu só, antes de o Fred falar,
Fred, mais 10 minutos, eu vou encerrar essa primeira parte da live, tá? Porque o Instagram provavelmente vai derrubar, e aí a gente retoma a live, tá? Para uma nova rodada, para mais uma hora de bate-papo, tá bom? Então, assim, quem tá vendo a live, na live não vai encerrar em uma hora, tá? A gente vai continuar, porque temos muita coisa para falar ainda, mas o Instagram, ele tá derrubando a live com uma hora. Então, eu já estou avisando. Então, acabou a live? Não, não acabou. Voltem, porque a gente vai entrar de novo. Então, até os camaradas, tanto a Maria como o pessoal do comitê, a gente vai voltar para a segunda parte da live. Então, agora são 19h53. Pode falar, camarada. Quando eu estiver prestes para encerrar, o Instagram me avisar aqui, eu te dou um toque, tá bom? Ok, beleza. Então, depois dessa brilhante exposição da história de Maria, eu vou falar que ela nos trouxe até... Ela veio da colônia, Brasil Colônia, aos dias de hoje. Eu vou fazer complementações sobre Barro Branco, a história contemporânea. Então, bom, primeiro, como eu cheguei até Barro Branco, apesar de eu ser do Núcleo de Agroecologia e Campesinato, não foi através do NAC, eu cheguei através da APAP, porque a APAP que exige justiça, reparação, julgamento dos criminosos da ditadura, também investiga que no caso do campesinato, oficialmente se fala que foram 1.500 camponeses assassinados. Eu, particularmente, não concordo. Foi muito mais, porque a gente sabe que, num período de 21 anos de ditadura, de tortura, de repressão, de matança, apenas 1.500 camponeses não foram eliminados. Isso é o meu ponto de vista. Isso foi muito mais. Então, cheguei através da APAP, eu não conhecia Barro Branco, eu cheguei a partir, logo depois da vitória da Batalha Feroz do Campesinato de Barro Branco. Acho que o camarada congelou. Você está me ouvindo, Maria Alice? Maria de Mello? Estou sim. Ele deu uma congelada. Acho que deve ser a internet. Vamos aguardar ele voltar. É normal que aconteça essas coisas, né? Ao vivo é essas coisas. Acho que ele voltou. Deu uma congelada. Agora eu acho que você voltou, camarada. Você estava falando que você entrou depois da batalha, né? Ou nesse período. Sim. Então, a partir daí eu comecei a frequentar. Então, eu comecei a viver uma coisa muito, muito cobiçada na militância, principalmente revolucionária, em que teoria e prática não podem estar dissociadas. Então, eu vi em Barro Branco um momento de atuar do ponto de vista da praxis política. Então, eu ia e vou até o território, volto na cidade, eu faço pesquisa sobre Barro Branco, inclusive eu digo nós do núcleo da RB em Pernambuco, nós estamos elaborando um artigo, um documento sobre a história recente de Barro Branco. Então, isso nos faz viver a praxis política. Então, nós investigamos, nós buscamos a teoria e nós voltamos ao território para nos balizar, para dizer se estamos certos ou se estamos errados, de onde precisamos corrigir. Então, nós estamos elaborando esse
esse texto, essa matéria de Barro Branco. Bom, outra coisa, Maria já adiantou que a pecuária está entrando, ela veio a substituir a cultura do açúcar. Então, isso, embora se propague que finalmente nós vamos oferecer empregos, nós vamos desenvolver o território, nós vamos dar melhoria de vida, uma pessoa só dá conta de vários hectares de pecuária. Então, a cana-de-açúcar praticada no Brasil, no estado de Pernambuco tem uma desvantagem com relação a outras, por exemplo, Alagoas. O nosso território é muito acidentado, onde se planta cultivo. Então, tudo isso é fator impeditivo para a produtividade crescer. Enquanto que Alagoas, o relevo tende a ser plano. Então, isso é um dos fatores que forçou aos usineiros de Pernambuco abrir mão e começar a investir no novo, ele chamou novo paradigma de desenvolvimento, que é a pecuária. Então, no período do governo de Paulo Campos, foi instalado esse matadouro que Maria já falou, em Canhotinho, que fica aqui perto, e esse matadouro tem toda uma ligação com as grandes empresas frigoríficas. Então, isso para mostrar o porquê de tanto apetite de Guilherme Maranhão, que está, como Maria falou, que está à frente da empresa do Mata Sul. Então, em Canhotinho, para dar uma ideia, Canhotinho tem condições de fazer o abate de 700 cabeças de gado por dia. Imagine isso, o que representa e o que move Guilherme Maranhão e os pecuaristas, os oligarcas daqui de Pernambuco. Então, eles se aproveitam dessa tecnologia, desse aparato frigorífico, mas em contrapartida eles têm que fazer a lição de casa para permanecer como, vamos dizer, franquista. Então, eles têm que ter terra, eles têm que tomar terra, eles têm que destruir os sítios, plantar capim e criar gado. Então, isso dá vantagem, mas os pressionam para que cada vez tome mais terras. Então, para se manter no novo ciclo de progresso do estado de Pernambuco. Então, é preciso ver que Barro Branco sempre foi palco de conflitos. É uma coisa a se estudar. Por que Barro Branco? Por que o campesinato de Barro Branco é feroz? Por que o campesinato de Barro Branco resiste mais do que os seus vizinhos? É uma coisa a se estudar. O fato é que Barro Branco é colocado no ranking nacional como o 7º território camponês, onde o acirramento de luta de classe se faz mais presente. Então, Barro Branco tem esse potencial. E graças a isso que os camponeses venceram a Batalha Feroz. E para quem gosta de religião, tem uma figura de linguagem que se chama o Golias e o gigante, o Davi. Então, os camponeses dotados de foice, de enxada, etc., enfrentaram um batalhão desse dia 28 de setembro do ano passado. Então, de um lado, o campesinato, contando com o apoio de estudantes que estavam lá nesse dia, também apoiaram, e do outro lado, o latifúndio, seus aliados, o movimento reacionário Invasão Zero,
estava lá presente. Eles estavam acompanhados de 50 pistoleiros e também a polícia militar. Pasmem, a polícia militar estava lá em nome da ordem, que na verdade eles vieram para fazer terror. Porque se ele tivesse em nome da ordem, não chegaria como chegaram. Junto com essa horda de latifúndio e com viaturas, com cães, com armada até o dente. Então, entraram lá com forma de pressionar, de aterrorizar o campesinato. Mas, enfim, o inimigo foi derrotado. Um dos fatores, aliás, dois fatores que eu acho que os colocaram, os invasores, em apuros. Sim. Camarada, vamos dar uma pausa justamente nessa parte. A gente está falando do conflito. Sim. E esses dois fatores. Eu vou derrubar a live agora, porque o Instagram já me avisou aqui. A gente volta na sequência, tá bom? Sim. E aí a gente continua essa história, que é fundamental. E aí a gente já entra para falar dessa história e do Tribunal Popular. Então, assim, quem está ao vivo aqui com a gente, a live vai cair e a gente vai voltar na sequência. Então, os camaradas do comitê e a camarada Maria de Mello entrem assim que me verem ao vivo e a gente dá sequência, tá bom? Não deixem de ver, né? Uma história belíssima que o camarada está narrando, fundamental para a luta de classes no Brasil. E é isso. O risco que corre o pau, corre o machado. Vamos lá, até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Então, O risco que corre o pau, corre o machado. Não há o que temer. Aqueles que mandam matar também podem morrer. O risco que corre o pau, corre o machado. Aqueles que mandam matar também. Camarada, esperar a Maria Alice. Salve. Você está me ouvindo, camarada? Tá me vendo? Sim. Tá me vendo? Ainda não. Agora você que não me vê? Sim, é porque o nosso apoio aqui, Pérola está nos colocando de novo em contato. Não, a gente já está em contato. Acho que você não está me vendo mesmo, é questão de configuração. Certo. A Maria Alice, a Maria de Mello, toda hora eu chamo ela de Maria Alice, me perdoe, camarada. Sim. Eu agora apareci. Pode deixar aqui, tá tudo certo. Tá certo. Tá, assim, quem tá... Viva a Revolução Agrária, isso aí, alguém colocou aqui. Camarada, acho que você não está me vendo, né? Então, assim, Eu tô te vendo, sim. Ah, tá, então tá bom. Então tá bom. A Maria, você me vê agora? Não, eu só tô me vendo e vendo o Fred. Às vezes a versão do Instagram que está desatualizada, mas depois a gente fala sobre esses detalhes técnicos. Camaradas, quem está vendo aqui a live, tá vendo os três? Tá ouvindo os três? Se puder dar só aqui no comentário, dizer que está vendo os três e está ouvindo os três. Por favor, se alguém puder... vamos lá, quem está vendo a live puder só dizer, olha, estou vendo os três e estou ouvindo os três. Bom, vamos lá, vamos seguir. Beleza, os três, graças. O camarada estava falando da resistência de um ano atrás, da brilhante e heróica resistência dos camponeses contra a violência dos latifundiários e do próprio Estado burguês. Não podemos esquecer isso, né? Que Estado da burguesia defende os direitos da burguesia. Me fala um pouquinho aí, camarada, como foi essa resistência? Como foi essa resistência? Quantos dias foram? Quais foram o
o saldo aí, enfim, fala aí pra gente. Então, me ouve bem, Vitor? Você me ouve? É Walter, te ouço perfeitamente. Tem um camarada aqui que eu não sei se ele, acho que ele legendou aqui, ele disse: eu sou inglês, não falo português. O proletariado britânico apoia a luta do Barro Branco. Salve o proletariado de todo mundo. Proletariado do mundo univos. Vamos lá. Sim. Bem, Tá com a palavra, meu camarada. Ok. Então, a batalha feroz, vitoriosa em si, foi durante um dia, o dia 28, ok? Dia 28 de setembro de 2024, ok? Então, dentre vários fatores que fizeram com que eles fossem derrotados, além da resistência em si, a força aguerrida de enfrentar todo esse aparato, eles tiveram a retroescavadeira que eles vinham para destruir a sede da Associação de Moradores. Ela incendiou. Então, esse foi um dos fatores que mostrou como eles foram despreparados na invasão, na estupidez. E o representante em Pernambuco do movimento Invasão Zero foi baleado. Então, estava havendo baixa dentre eles mesmos, ou seja, uma incoerência, eles armados até os dentes, mas estavam se baleando. Então, foi uma coisa que os apavorou. E o campesinato avançando só com foice, só com enxada na mão, se defendendo com paus e pedras. Então, do lado de cá, do campesinato, teve 2 camponeses alvejados, mas nenhum com morte, e teve uma estudante da UFPE que foi baleada também, em todo esse movimento. Então, isso é, de forma muito resumida, o dia da batalha feroz de Barro Branco. Mas esse acirramento, esse cenário de luta de classe acirrado já tinha todo um precedente. Então, por exemplo, há um mês atrás do dia da batalha vitoriosa, sequestraram isso que nós estamos chamando de o surgimento de uma nova onda de violência. Sempre houve, mas vamos fazer um marco histórico recente. Um ano atrás da data da batalha, sequestraram uma camponesa da zona da Mata Sul também, de Pernambuco, e levaram para o cativeiro. Então, depois de muita luta, ela conseguiu se evadir do cativeiro. Isso foi o primeiro sinal de que estava surgindo uma nova onda de violência. E daí para frente começaram os ataques sistemáticos e focar em Barro Branco. Então, por exemplo, muitos crimes que nós vamos denunciar... Camarada, deixa eu perguntar. Teve uma camarada poceira que foi sequestrada, é isso? Teve uma camponesa e ela tá bem? Ela foi liberta depois ou não? Foi liberta, não teve consequências mais drásticas, mas ela saiu-se viva, né? Saiu-se bem do sequestro. Então, depois disso vieram os ataques sucessivos e a começar a focar em Barro Branco. Então, alguns crimes, por exemplo, que nós vamos mencionar no Tribunal Popular, os latifundiários começaram a colocar agrotóxicos nas fontes d'água do campesinato. Então, para dar uma ideia, um tipo de uma guerra química, para poder matar, através de
de envenenamento. Teve também jogavam fezes de gado dentro das fontes de água que serviam ao campesinado. Drones começaram a jogar agrotóxico e a sobrevoar por cima das casas, uma forma também de aterrorizar, porque ninguém dormia, preocupado quando viria a nova chuva de... Eita, caiu. Você me ouve? Não, não caiu não, eu te ouço perfeitamente, não caiu não. Sim. Não, é porque eu não te vejo. Ok. Tá, ok. Camarada, Então, você não tá me vendo, não tá perdendo nada, eu sou muito feio. Brincadeiras à parte. Eu acho que ele não escutou, não. Ele congelou, agora ele congelou. Por isso que ele não tá vendo, acho que é a internet que deu uma congelada. Quer falar um pouquinho, Maria, enquanto ele não volta aí? Então, como o Fred estava falando, né? Depois de 2018 houveram esses ataques mais violentos, né? Aos camponeses, né? Poceiros de Barro Branco, principalmente, que começou a se organizar de uma forma mais desenvolvida, né, com a chegada da LCP, né, em 2023. Então, justamente para denunciar, né, todos esses crimes, que não só esses crimes de 2018 até agora, 2025, mas crimes de há 100 anos, né, mais de 100 anos. Então, por isso que... Mas, Maria, só para a gente ainda não sair dessa resistência, que eu acho que essa resistência ela é heróica, ela mostra que só o povo ajuda o povo, né? Isso ensina, inclusive, a luta isso ilustra e mostra para a luta no campo de maneira geral, para vários movimentos que às vezes têm uma postura mais legalista, de que só o povo pode ajudar o povo, né? Só a luta, realmente, a ação direta. Então, assim, foi um dia intenso de batalha, onde os camponeses se organizaram. E, camaradas, vocês querem que eu derrube vocês e aceite de novo? Porque eu sei que vocês estão com um problema aí de conexão. O que vocês querem fazer? Você me ouve? Agora eu te ouço. Sua imagem congelou, mas eu te ouço. Eu também estou escutando. Agora eu te ouço, mas sua imagem está congelada. Mas só para a gente recapitular. Eu não sei se às vezes é o Wi-Fi, de repente colocar na internet do próprio celular, não sei se é o caso, enfim. Às vezes é o Wi-Fi, né? Tá congelado. Mas eu te ouço. Mas, Maria, então só para a gente pegar, foi um dia intenso de luta dos camponeses, dos poceiros, e o movimento Invasão Zero, né, como eles chamam, né, como eles denominam, fez organizou a tentativa de destruir a sede dos poceiros com retroescavadeira e tudo isso. Os camponeses resistiram bravamente, junto com a ajuda dos estudantes, né? E evidentemente que a força da união dos camponeses derrotou os latifundiários nesse momento, e mesmo eles com o apoio da polícia. E aí tiveram um saldo de alguns feridos de um lado, e um ferido de um lado, né, do lado dos camponeses, e do lado do lado dos latifundiários, e 3 feridos do lado dos camponeses, é isso? Essa parte eu não consegui entender. Eu sei que um estudante tomou um tiro no pé, é isso? Isso, uma estudante do curso de pedagogia da UFPE tomou um tiro no pé,
Uma camponesa que estava cuidando das crianças, ela nem estava no cenário, né, lá do conflito em si. Ela estava numa casa como se fosse assim, essa casa vai ser a creche. Aí deixa as crianças com uma pessoa tomando conta. Mas a bala atravessou a parede, aí pegou nela, também nessa camponesa que estava cuidando das crianças no dia, e também pegou no abdômen de um camponês também. Pegou em dois lugares, no abdômen, e se eu não me engano foi no, assim, passou raspando também no braço. E do lado deles, né, do lado do grupo do Invasão Zero, junto com os latifundiários, que tinha latifundiários da região toda, assim. Tinha um grupo, né, paramilitar, que eram os 50 pistoleiros armados, mas também o representante do Invasão Zero foi atingido e outra pessoa do grupo deles. Então, do grupo deles saíram 2 feridos, assim. E as consequências para eles foram maiores, assim, né, no sentido de parece que ficaram de cadeira de rodas. E a polícia, ela ficou, na verdade, a polícia ela ficou atrás da igreja, olhando o conflito. A polícia não fez nada, assim. Ela foi chamada, o 10º Batalhão de Palmares, que Palmares é um município da zona da Mata Sul que tem uma estrutura maior, é um município com uma população maior, então tem o 10º Batalhão fica localizado lá, e foram enviados, né, militares desse 10º Batalhão para lá, para ajudar, de alguma forma, a proteger os camponeses, só que a polícia não fez nada, ficou atrás da igreja, olhando os camponeses tomando bala, né, e eles falaram, assim, no próprio dossiê, né, do Tribunal Popular, tem todos esses detalhes, né, que nos relatórios a própria polícia diz assim. Deixa só um minutinho, que eles caíram, eles voltaram. Camaradas, eu acho que vocês estão com a câmera virada. Ou realmente vocês estão com a tela preta, eu não estou enxergando vocês. Se alguém puder, que está vendo a live aqui, dizer se está enxergando os 3, eu não estou enxergando os camaradas do comitê. A tela está virada. Vocês me ouvem, camaradas? Eles devem estar com realmente algum problema de conexão mesmo. Pode seguir. Sou de São Paulo. Eles caíram de novo. Pode seguir, Maria, desculpa. Então, no próprio dossiê, né, que foi escrito, né, que foi produzido para ser uma base, né, para o Tribunal Popular, mostra que a polícia, ela diz assim, não podia ter essa reintegração de posse, porque, na verdade, eles ficam, depois que o conflito, né, se desenvolveu, né, se ampliou, né, nacionalmente, né, através do próprio comitê de apoio, então há uma pressão, assim, né, dos órgãos estatais dar um esclarecimento, e aí eles, no próprio dossiê, vai mostrando que não podia fazer reintegração de posse, porque, inclusive, a própria justiça diz que não tinha argumentos. Como vai tirar famílias, né, de várias comunidades, porque são mais de 1.000 famílias que moram nesses antigos engenhos da usina falida, e que, assim, a usina deve milhões, né, 9 milhões a essas famílias, como de direito trabalhista, né? E não tinha por que fazer, só que aí o movimento Invasão Zero, junto com os latifundiários da região e a agropecuária Mata Sul, disseram, não, a gente vai fazer uma reintegração
à força. A gente vai entrar lá, a gente vai derrubar as casas, e mais, o presidente do Invasão Zero tem um vídeo, né, que depois vai repercutindo na região, os camponeses vão reproduzindo e termina chegando, né, o pessoal de Barro Branco, que ele estava comemorando, ele disse, só é idoso, criança e mulheres, né, ali no enfrentamento. Só que aí, a partir de 11 horas da manhã, chega o ônibus da Universidade Federal de Pernambuco, que tinha professores, estudantes, e é aí que aumenta, né? A própria resistência, porque aí chegam os estudantes. Aí o presidente do Invasão Zero falou assim, como assim? Da onde saiu esses meninos? O que é que esses meninos vieram fazer aqui? Porque se a gente voltar para a história dos massacres contra o campesinato lá em Corumbiara, né? Em Eldorados Carajás, lá no Pará, sempre eles escolhiam uma determinada data que não tinha muitas pessoas ali nos acampamentos para entrar e matar os camponeses. E quem estiver lá. Então, a intenção deles era fazer isso em Barro Branco. Só que aí eles encontraram pela frente a organização dos camponeses junto dos estudantes. Então, de fato, assim, Barro Branco se torna uma referência assim, para o movimento camponês, justamente por conta que é ali que tem uma resposta, porque na nossa história a gente está acostumado de ouvir noticiários de houve um massacre em tal região, mataram mais de 10 camponeses, né, em Pau d'Arco, eu não lembro a data agora, mas foram 11 camponeses assassinados, né? Numa chacina, no mesmo dia. Então, eles queriam fazer isso em Barro Branco, mas não conseguiram por conta da resistência. Camarada, Barro Branco mostra a luta dos oprimidos no Brasil e no mundo, o resgate do que há de mais elevado na história da resistência dos oprimidos. Auto-organização, autodefesa, e agora o ponto que eu quero entrar, que é uma bandeira elevadíssima da luta dos oprimidos, que é os tribunais populares. Barro Branco mostra a esquerda brasileira, essa esquerda reformista, liberal, essa esquerda muitas vezes pelega, que os trabalhadores só serão libertos com as suas próprias forças, com a ação direta, com a independência de classe. Então eu queria que a gente falasse, então os trabalhadores de Barro Branco mostram o movimento campesino em geral no Brasil, como lutar pela terra, mostra de que lado os estudantes devem estar, então uma saudação fraterna e de muito contentamento a esses bravos estudantes que resistiram junto dos trabalhadores. Esses estudantes são estudantes realmente com sangue revolucionário. Esses estudantes merecem, os estudantes e professores merecem o mais absoluto respeito do movimento revolucionário brasileiro. Então, minha saudação a esses estudantes, aos poceiros, aos campesinos e a vocês do comitê de uma maneira geral. Agora eu queria que a gente falasse, até por uma questão de tempo mesmo, do que eu acho que é de mais elevado hoje no Brasil, que é a formação dos tribunais populares, que esses tribunais se espalhem por todo o Brasil, nas periferias, para julgar os crimes dos assassinatos do povo preto e pobre, para julgar nas fábricas, com as ocupações de fábrica, lutando contra o desemprego, nas universidades e, sobretudo, no campo. E no campo a gente fala também dos povos originários, que estão sendo massacrados também pelo agronegócio no Brasil, pelo latifúndio
que vem há 500 anos massacrando os povos no Brasil. Então eu queria que a gente entrasse aqui, depois desse relato belíssimo da resistência dos poceiros, juntos com os estudantes e professores, que a gente falasse do evento que vai ter domingo, que é a criação, a formação do Tribunal Popular. Aí vocês se dividem para falar um pouco sobre isso. Eu não avisei, né? O camarada já está de volta aqui, que você não está vendo a live. O camarada está de volta aqui. Aí vocês decidem. Vocês decidem quem fala primeiro. Eu estou vendo. Você está vendo? Tô. Ah, que bom, que bom. Eu só não estou vendo você, mas o Fred estou. Você está me ouvindo ou não? Não, eu estou te ouvindo, mas não estou te vendo. Ah, tá bom. Então tá bom. Quem começa a falar aí sobre o tribunal? Vocês podem intercalar, vocês podem fazer um bate-bola aí. A gente tem aí mais ou menos uns 20 minutos para falar. Fred começa, já que ele caiu, agora voltou. Sim, então, o tribunal, como você fez um preâmbulo, Vitor, é uma experiência que se mostra consequente, vitoriosa. Ô Fred, eu vou pedir só para você falar um pouquinho mais alto, porque eu mesmo não te ouço muito bem. Sim. Melhorou? Melhorou. Aumenta. Então, o mesmo juiz que teve à frente do tribunal recentemente popular no Maranhão, ele vai estar aqui conosco para repetir, replicar a experiência no caso de Barro Branco. Então, vai ser um júri simulado, onde nós vamos acusar, vamos exigir justiça de toda essa canalha que está querendo sufocar o campesinato de um modo geral, e aqui no nosso caso especificamente Barro Branco. Será emitido relatórios, isso vai ter uma repercussão, isso vai potencializar a visibilidade necessária ao território de Barro Branco. Serão 20 jurados, mais ou menos, 12. Serão 12 jurados nesse corpo do júri, e nós vamos produzir material farto, e nós pedimos que fiquem atentos. A mídia corporativa vai tentar apagar, vai tentar complicar a divulgação dos resultados, mas fiquem atentos às alternativas, às mídias alternativas, para que vocês acompanhem, que vocês deem continuidade ao processo da história de camarada Fred, eu me coloco à disposição quando sair essa documentação. Tudo que vocês quiserem fazer em colaboração comigo, pode me chamar em collab que eu aceito, tá bom? Sim. E fica logo o convite, seria muito, muito feliz, muito contentamento se você pudesse participar do tribunal do próximo domingo. Ficaríamos muito felizes, porque você iria brilhantar com a sua participação. Se você puder comparecer, seria muito, muito satisfatório. Então, ok. Maria? Oi. Você quer falar? Então, complementar, né, o que o Fred já falou. O Tribunal Popular, ele vai ser muito importante, assim,
Justamente dá para perceber o quanto os camponeses, né, poceiros, não só de Barro Branco, mas dos outros engenhos, né, das outras comunidades ao entorno da região, ou até outros municípios, né, que vêm organizações, inclusive de outros estados. Então, assim, tá muito animado, assim, a forma como os camponeses estão sentindo que agora, de fato, vai ter um julgamento onde eles podem falar, porque muitas vezes nas instâncias, né, do Estado, que é um Estado burguês e latifundiário, esse grupo, né, dos latifundiários nunca saíram do cenário político, né, do cenário econômico, inclusive do próprio judiciário. Então, todos esses arrendamentos fraudulentos, né, esses pactos que eles fazem para ficar passando a propriedade, não, está falida, eu não posso agora produzir aqui, não, mas eu vou passar para outra família. E essas famílias são os políticos, atualmente. É quem está, é deputado federal, é senador, então, e tem pessoas lá do judiciário, então, os camponeses, pela primeira vez, eles falam assim, nossa, agora eu posso contar a minha história, a minha versão, e ser escutado, né, por um juiz que é um juiz que foi aposentado antes de completar a idade dele, porque ele defendia muito o povo. Então, não é bom ter um juiz assim, né, que defende realmente com justeza assim, o povo brasileiro. E esse tribunal ele tem uma importância política muito grande, assim, para mostrar que o campesinato ele tem força, né? Ele tem uma força popular e isso pode fazer com que esses processos de reintegração de posse, de violência contra o nosso povo, eles mostrem para eles que o povo organizado tem voz, tem força. E a gente convida a todos, assim, para participar. Quem não puder participar, mas apoiar, divulgar. É uma luta muito justa, muito necessária para a nossa história, né? Acho que o Brasil está devendo ao campesinato esse apoio. E a gente sabe, né? O que a gente come na nossa mesa a produção, são os trabalhadores, e esses trabalhadores são os camponeses, né? Que dão suor pela manutenção, né? Da sua produção, e é essa produção que chega nas nossas casas, né? Então, a gente convida, é um evento muito importante que está movimentando a região como toda, assim. Então, e os camponeses estão muito animados, assim, né, com todo o processo. E, assim, eles sofreram esses anos todinho, né, foi passando de geração em geração. E, de fato, agora, assim, ver que tem uma organização que, de fato, né, está lutando em defesa desse povo que sempre foi explorados, né? De todas as formas, sempre foram violentados, massacrados, né? Então, a gente tem esse papel na cidade, como a gente fala, o Comitê de Apoio aos Poceiros de Barro Branco, no Recife, é uma ressonância do que está acontecendo lá em Barro Branco, como o Fred já comentou, né, que Barro Branco se torna um dos locais, assim, onde está piscando, sabe? Mas, assim, onde o conflito agrário se intensificou de uma forma que começou a sair em todos monopólios, inclusive da imprensa, né, quando houve a batalha. Então, esse convite que a gente faz para vocês,
apoia essa luta, ela é necessária e só assim a gente vai mudar essa realidade, né, que é tão atrasada, principalmente no campo, assim, quando a gente mora no campo, a gente realmente entende o quanto o Brasil ainda não se desenvolveu, assim, do ponto de vista capitalista, inclusive, em todas as dimensões, né? Sem dúvida. Volto a dizer o que eu já disse pouco tempo atrás, os camaradas estão realmente na vanguarda da luta popular, da luta revolucionária no Brasil, porque os tribunais populares é um dos elementos de mais avançados na luta dos oprimidos, né? Quando os próprios oprimidos resolvem tomar a história em suas mãos e julgar aqueles que são seus algozes, né? E que isso se espalhe pelo Brasil. Vamos apoiar integralmente, apoio irrestrito, incondicional aos camaradas, que essa luta se intensifique por todo o Brasil, que essa luta chegue às universidades, às fábricas, às periferias, onde o povo preto pobre vem sendo massacrado, se espalhe por todo o campo e que os camaradas consigam aí todo o apoio que deve conseguir. É lamentável ver que uma boa parte da esquerda sequer negligencia essas coisas, né, e procura até esconder, né, essa esquerda que acha que a solução dos nossos problemas estão nas urnas, né, e não na luta de Isso. classes, não ao lado dos oprimidos e com os oprimidos, né, não é ao lado dos oprimidos, é com os oprimidos a partir dos oprimidos, né, é a luta instintiva transformada em luta política e a consciência. Eu vou deixar nos comentários o Pix dos camaradas, mas o camarada deixou aqui o QR Code, então, muito importante também a ajuda material, então quem puder tá enviando, o camarada falou que se eu pudesse estar domingo, se eu pudesse, eu vi aqui do lado aqui na tela, mas eu vou deixar fixado também nos comentários. Alguém colocou aqui algumas matérias do Tribunal Popular para debater, tá bom, legal, no YouTube, deixou o link aí, o Caminho de Luta. Eu estou honrado de recebê-los. O camarada falou se eu pudesse estar domingo aí, não poderei, né, pela condição do proletariado que a mim cabe e pela distância que estamos, mas eu estou com os camaradas na luta e no coração, e tudo que eu puder fazer do ponto de vista aqui material e em collabs, o que precisarem, outras lives que a gente possa organizar. Esse espaço é de vocês. Eu deixo vocês com as considerações finais e depois eu vou propor aí alguns salves e vou colocar a musiquinha do risco que corre o pau, corre o machado. Então eu deixo vocês com as considerações finais aí, chamando o pessoal para participar, enfim, tanto de um como o outro. Fiquem à vontade aí. Olha, mais uma vez agradecemos o espaço, Vitor, que você nos proporcionou e que fiquemos juntos, porque canais como o seu é fundamental, já que a mídia corporativa tenta desviar, tenta usar a cortina de fumaça para negar a realidade, as contradições do sistema capitalista. Eles, como o Marx diz, o Estado é um balcão de negócios da burguesia, então eles têm todo o aparato. Vejam vocês que o período da batalha feroz, vitoriosa, foi totalmente negligenciada. A promiscuidade entre a PM e os criminosos latifundiários não teve resposta do governo do estado de Pernambuco. O governo federal também, Lula não fez uma linha, não mencionou nada, se omitiu. Então,
como diz um trecho do hino da LCP, a gente que gosta da gente. Então, nós que somos do lado do que a história vai mostrar que estamos certos, nós que gostamos de nós, que continuemos juntos nessa luta. E, finalmente, os problemas graves em que meteram o Brasil desde o seu nascimento só se resolverá através de um processo revolucionário. Eu diria, uma revolução socialista para, então, destruir o Estado burguês e tendo no horizonte uma sociedade comunista. Então, nos acompanhem, prestigiem, assistam canais como esse, do Vitor, leiam as matérias do jornal A Nova Democracia, que vai estar fazendo a cobertura do tribunal. Assistam também, colaborem e contribuam mensalmente com o jornal A Nova Democracia e com também o trabalho brilhante de um jornal investigativo que aproveita o momento também para divulgar junto com a Nova Democracia, é o De Olho nos Ruralistas, que faz um trabalho brilhante e que também contaremos com ele nessa cobertura do Tribunal Popular. Então sigam, procurem conhecer, contribuam com o jornal A Nova Democracia, contribuam, façam a assinatura A Nova Democracia, façam a assinatura do De Olho nos Ruralistas e vejam vocês que vocês vão dar razão da qualidade do material dessa imprensa alternativa, dessa imprensa ao lado dos explorados e oprimidos. Então é isso. Sigam-nos, continuemos juntos e esperem os resultados, os relatórios do Tribunal Popular de Barro Branco. Muito obrigado, Vitor, mais uma vez. Desculpe. Muito obrigado, Walter, mais uma vez. Agradeço também a Pérola, que está aqui conosco no apoio técnico. Ele também trabalha para a Nova Democracia. Agradecemos a Pérola também, que vai estar conosco lá em Barro Branco. Então é isso, gente. Até breve. Tamo juntos. Maria? Então, eu agradeço também ao Walter por esse espaço, né, aqui de estar abrindo para o Comitê de Apoio aos Poceiros de Barro Branco, para a gente estar falando aqui realmente de quem são as terras da usina, né, da falida usina Frei Caneca, e a gente sabe que as terras são dos camponeses, né? Por direito, de fato, que sempre trabalharam nessas terras, que vive lá há mais de 100 anos. E como o Fred já falou, né, a gente, no próprio processo, né, da luta, da agudização, né, o quanto essa luta vai se desenvolvendo, vai surgindo também cada vez mais organizações mais consequentes que, de fato, consiga dirigir essa luta, né? Então, a gente percebe o quanto o movimento camponês no Brasil, desde 1995, desde a resistência lá de Corumbiara, em Rondônia, foi se desenvolvendo, né, com os próprios tropeços. E como eu já falei, né, aqui em Pernambuco é um estado histórico dessa luta de resistência do campesinato, né? As ligas camponesas nasceram aqui, né, no Engenho da Galileia, inclusive na mata, né, região da mata, essa mata que foi destruída para a plantação da cana, né? Então, é uma região que tem um histórico de luta, desde Zumbi dos Palmares, Guerra dos Cabanos, a própria Revolução Praeira, na Revolução Pernambucana, teve confrontos nessa região, inclusive no Engenho
fervedouro. Então, assim, é uma região com um embrião ali, né, da resistência do campesinato pernambucano, como também do campesinato brasileiro, né, que a gente fala no sentido da classe, né, e a gente convida a todos para apoiar o Tribunal Popular, que vai acontecer agora no dia 5 de outubro, um evento de extrema importância para elevar, né, a força, a esperança, a garra desse povo que sempre trabalhou, né? Quem sustenta a roda do nosso país, a gente sabe que são os trabalhadores, seja do campo ou da cidade, e a gente vem aqui, né, pedir a todos vocês que acompanhem, apoiem essa luta, se puder vir um dia aqui, né, visitar, conhecer, vai ser de extrema importância, pode ter certeza que vai ser recebido muito bem por todos. Esse é o espírito, né, do campesinato, onde você chega, a gente se sente acolhido, e é isso, assim, agradeço a todos que acompanharam, né, que nos ouviram durante quase 2 horas, e o espaço, né, Walter, mais uma vez, de estar abrindo para a gente estar divulgando toda essa luta que está acontecendo aqui, né, em Barro Branco, no município de Jaqueiro. Aí eu agradeço imensamente o espaço, e é isso. Esse espaço é de vocês, camaradas, é uma honra. Eu espero que esse tribunal seja muito vitorioso, né, e que dele frutifique muitas outras lutas pelo Brasil e que os camaradas, os poceiros do Barro Branco consigam aquilo que eles querem, né, que é simplesmente o direito, né, de ter terra para quem nela vive e nela trabalha. Eu vou propor aqui para a gente finalizar, vou colocar a musiquinha aqui que a gente gosta tanto, e vou pedir uma saudação aqui, vou falar algumas saudações aqui, e a gente faz alguns vivas e encerra. Eu vou deixar essa live em colaboração no seu perfil, se você aceitar, no perfil dos camaradas. Ela vai estar em 2 partes, infelizmente, mas o importante é que ela está registrada, e amanhã, mais ou menos, ela vai estar no perfil do YouTube, no meu perfil do YouTube, que é Walter Ponto também, tá bom? Então, eu vou colocar a musiquinha aqui e vou fazer alguns salves aqui, e a gente faz com todo o coração, para já é um aquecimento pro tribunal. E eu me comprometo em algum momento, não sei quando, estar visitando os camaradas pessoalmente, conhecendo-os, vai ser uma grande honra estar aí ao lado dos camaradas. Força nessa luta. Então, eu vou colocar a musiquinha aqui e eu vou propor algumas saudações aqui. O risco que corre o pau, corre o machado. Viva a luta dos poceiros do Barro Branco! Aqueles que mandam Viva a LCP! podem morrer. Terra para quem nela vive e trabalha. Corre o machado. Pelo fim dos latifúndios. Há o que tem. Viva a Revolução Agrária! Viva o socialismo! Força, camaradas! Viva o Tribunal Popular de Barro Branco! Viva! Muito orgulhoso de estar com vocês e parabéns por essa luta hercúlea. Tamo junto. O capital não vai resistir. A história mostra que o capitalismo será derrotado. Viva a Revolução Agrária! Viva a Revolução Socialista! Viva a luta dos trabalhadores em todo canto do mundo! Viva a Palestina livre do rio ao mar! Abraços, camaradas! Força! Um bom final de quinta-feira e um bom Tribunal Popular, um excelente Tribunal Popular aos camaradas. Encerro por aqui. Um abraço. Tchau, tchau.